pessoal, tudo bom com vocês? Falem para mim como é que vocês estão. Como é que está aí a sua família, né? Seus pais, seus irmãos, enfim, todos, né? Eu estou aqui torcendo para que todos estejam bem, tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso encontro semanal das nossas aulas de ciências. Lembrando que a gente tem que pegar o nosso livro, né? Nossa aula é pautada em nosso livro didático, então vamos lá, acompanhando o nosso livro. Mas, gente, vocês saberiam me dizer como é que nós sabemos que estamos com saúde? Nós vamos falar sobre saúde agora. Vocês sabem me dizer como é que você sabe que está com saúde, né? Que está saudável? O que seria saúde? Bom, nesta aula, nós vamos conhecer os indicadores sociais e econômicos, né, que refletem a nossa saúde. Nós vamos conhecer todos eles e vamos também falar sobre a nossa alimentação, né, sobre os nutrientes dos alimentos, enfim. Vamos dar uma visão geral aí sobre a nossa saúde, tá bom? Então, vamos lá. Em nosso livro, né, nós abriremos a página 112 e seguiremos até a página 123. Nós não estamos, né, na nossa escola, na nossa sala de aula, mas é como se estivéssemos, tá bom? Então, acompanhe comigo, que não tem diferença nenhuma. Vamos falar sobre as condições de saúde. Observe a imagem inicial aí da abertura do capítulo, essas crianças aí, e a legenda. A saúde é um estado físico, mental e emocional. Pode ser simples descrever os sintomas de uma doença, como a gripe, né? O que é que a gente sente quando está gripado? Ficamos cansados, com o nariz escorrendo, podemos ter febre e dores de cabeça. Mas como saber se estamos saudáveis em outros momentos? A saúde pode ser considerada um estado de equilíbrio físico, mental e emocional, né? Às vezes, quando nós falamos de doença, nós só pensamos no nosso corpo físico, não é? Se eu estou com o corpo machucado, se eu estou com alguma parte do meu corpo doente, né? Sentindo dores, se aconteceu algum problema aí nesse sentido, físico. Mas ela também envolve o mental e emocional. Esse equilíbrio entre essas três áreas, né, físico, mental e emocional, permite ao ser humano viver bem. Quando esse equilíbrio é rompido, é sinal de que estamos doentes. Diversos fatores prejudicam a saúde, como parasitas, né, que são os vermes, não é? Má nutrição, falta de saneamento, poluentes, entre outros. Veremos alguns desses fatores neste capítulo. E no capítulo seguinte, estudaremos as doenças transmissíveis com mais detalhes. Além da saúde de cada um, é importante acompanhar a saúde da população como um todo. Então, governo e sociedade podem analisar as condições de saúde de uma comunidade, cidade, estado ou país. E, então, implementar ações que melhorem a qualidade de vida de todos. Um exemplo rapidinho aí. Um exemplo bem comum é a dengue, não é? Quem foi que nunca ouviu falar em dengue? Nós já conhecemos, né, o combate contra a dengue, que é feito através do mosquito, né? A gente combate o mosquito que transmite a dengue para não tê-la, né? Então, assim, o que é que acontece? O município, não é? Ele trabalha muito essa questão da dengue, faz campanhas, né? O pessoal os agentes de saúde visitam as casas das pessoas, olham se tem água parada, que o mosquito gosta de ficar na água parada, não é? Eles têm um levantamento da quantidade de casos, então eles vão poder saber se está tendo um surto, né, da doença ou não. Então, dessa forma, o governo, né, seja municipal, estadual ou federal, eles têm o controle, o conhecimento, né, da situação de cada comunidade. A questão é, que informações os governos podem analisar para avaliar a saúde de uma população e o desenvolvimento de um país?
Quais são os programas sociais que atendem as pessoas que moram em sua região? Por que esses programas são importantes? E o que é segurança alimentar? Que medidas devem ser tomadas para evitar a desnutrição? Então, essas questões e mais outras questões, nós conheceremos, né, as suas respostas no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, vamos conhecer os indicadores? Esses indicadores, né, são os fatores, exemplo, a qualidade da água, os tipos de alimento, as condições de moradia e o acesso à educação, são alguns dos fatores que influenciam a nossa saúde. Então, são fatores que têm a ver com a nossa saúde, né, que podem ou não afetar a nossa saúde. Avaliando esses fatores, que são chamados de indicadores, é possível analisar o estado de saúde de uma população e criar medidas para melhorar a vida das pessoas. Olha aí, a imagem é uma unidade básica de saúde, né? Vamos lá. Vamos falar do primeiro, a mortalidade infantil. Que é isso, gente? Mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Em cada 1.000 crianças, em dado período, 1 ano, por exemplo, trata-se de um indicador importante para verificar a saúde da população de uma região. Então, vamos pensar em nosso município, né? O município de Itabaianinha. Quantas crianças que morrem em Itabaianinha, não é? Pessoas de Itabaianinha, antes de completar 1 ano de idade? Então, todos os anos, a Secretaria de Saúde vai ter esse levantamento, né? Em 2020, quantas crianças morreram antes de completar 1 ano? Aí, em 2021, refaz de novo, né? Até terminar o ano. Em anos anteriores, quantas crianças morreram? Quando eles fazem esse levantamento, eles vão saber se aumenta ou diminui essa taxa, não é, de mortalidade. Se aumentar, tem que descobrir o que é que está acontecendo, não é? Para ver o que é que está causando essas mortes. A falta de saneamento básico, a assistência médica à criança e à gestante e a desnutrição são fatores que elevam a taxa de mortalidade infantil. Em razão disso, quanto mais desenvolvida uma região, menor será a taxa de mortalidade infantil. Nas nações mais desenvolvidas, com melhores condições, né, sociais e econômicas, como é o caso do Japão, a taxa de mortalidade infantil é muito baixa, menor do que 3 mortes para cada 1.000 nascidos. Já no Brasil, segundo o IBGE, em 2015, foi de 13,3 mortes para cada 1.000 nascidos, mantendo uma tendência de queda de 26 anos. Então, está diminuindo, né? Está diminuindo, mas ainda é um número alto, né? 13. A taxa, no entanto, varia de região para região. Gente, nós sabemos que o Brasil é enorme, não é? É um país continental, é enorme. E a diversidade dessas regiões é bem grande. Então, as regiões são completamente diferentes. Tem regiões que serão sempre mais desenvolvidas, né, que são mais desenvolvidas, e outras menos desenvolvidas. Então, onde você acha que vai ter maior essa taxa de mortalidade? Na menos desenvolvida, não é? Então, vamos ver aí o que o texto nos mostra. Nos estados mais pobres, a taxa é mais alta, e nos mais ricos, é mais baixa. A queda se deve, entre outros fatores, ao maior número de habitações com saneamento básico e acesso aos serviços de saúde. Olhe como o saneamento básico é super importante. E vocês estão lembrados do que é saneamento básico? Está ligado à higiene, não é? É água encanada, não é? Rede de esgoto, coleta de lixo, né? Tratamento de tudo isso, certo? Então, está ligado à higiene. Com melhorias no acompanhamento da saúde de mulheres grávidas e crianças. Então, saneamento básico, acesso aos serviços de saúde, com melhorias, né, no acompanhamento da saúde de mulheres grávidas e crianças. As mulheres grávidas têm que fazer o pré-natal, né, fazem o acompanhamento, e
Se por acaso tem algum problema, elas vão resolver esse problema, não é? Se elas estão desnutridas, vão suprir essas necessidades. Se elas estão com ausência de vitaminas, elas vão suprir as necessidades dessas vitaminas. Enfim, elas vão ter um acompanhamento para que o corpo dela esteja forte, né? Esteja saudável para gerar aquela criança. E após o nascimento, elas continuam, claro, né, sendo acompanhadas e as crianças também, para que todos se mantenham bem. Em 2018, porém, dados do Ministério da Saúde apontaram um aumento nessa taxa para 14 mortes em cada 1.000 nascidos. Esse aumento foi atribuído pelo Ministério a fatores como o surgimento do Zika vírus a partir do final de 2015. Vocês lembram do Zika vírus? A piora das condições socioeconômicas de parte da população e a redução de adesão às campanhas de vacinação. Então, nós falamos de taxa de mortalidade infantil. Vamos falar agora de expectativa de vida. Alguém sabe o significado disso? O que é isso, expectativa de vida? O número estimado de anos de vida para uma pessoa desde seu nascimento é conhecido como expectativa média de vida ao nascer, ou simplesmente expectativa de vida. Esse indicador vem aumentando no mundo ao longo do tempo. Isso se deve à melhoria nas condições de saúde, como saneamento básico, campanhas de vacinação e maior atendimento médico, além de novos medicamentos e tratamentos desenvolvidos pelas ciências da saúde. Então, é o quanto a gente vai viver, né? Vou viver 70 anos, vou viver 80 anos, vou viver 90 anos. Então, essa expectativa de vida vai aumentando e as pessoas vão vivendo mais. Olha só, no Brasil, em 2015, a expectativa de vida ao nascer era de 75,5 anos. Lembre-se, no entanto, que esse indicador é uma média, né, que varia em função das condições de saúde de diferentes regiões de um mesmo país. Então, a expectativa de vida é 75,5, mas não quer dizer que todas as pessoas vão viver 75,5 anos ou não vão passar dessa idade, não é? Porque existe a variação, uns vivem menos, outros vivem mais, mas essa é a média, certo? Outro indicador é a escolaridade. O nível de escolaridade de uma população refere-se ao tempo de estudo das pessoas. A porcentagem de crianças que frequentam a escola e o índice de analfabetismo são importantes indicadores dos padrões de vida de uma população. Quanto maior o nível de escolaridade de uma população, maior será a sua qualidade de vida e maior o desenvolvimento de um país. Então, é super importante estudar, né, gente? Esse conhecimento que a gente adquire através dos estudos, eles melhoram muito as nossas vidas. Então, é muito importante que a gente estude tanto para a nossa vida, né, nossa vida pessoal, quanto para o desenvolvimento de um país. Com boa educação e boa saúde, ampliam-se as possibilidades de trabalho e de melhora das condições de vida. O ingresso e a permanência na escola dependem muito do quanto a família ganha. Quando a renda familiar é baixa, são frequentes os casos de crianças e adolescentes que deixam de frequentar a escola para trabalhar e ajudar no sustento. No Brasil, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele visa proteger crianças e adolescentes menores de 16 anos contra qualquer forma de trabalho, procurando garantir que frequentem a escola. E o analfabetismo? A taxa de analfabetismo vem caindo ao longo dos anos. Em 2015, o Brasil ainda tinha 112,9 milhões de analfabetos, de acordo com o IBGE. Em 2005, 11,1% das pessoas com mais de 15 anos não sabiam ler e escrever. Em 2015, essa proporção caiu para 8%. Então, já diminuiu, né? Bastante, em 10 anos. Esse indicador é muito importante, entre outros fatores,
porque evidencia a desigualdade na população. As pessoas consideradas analfabetas costumam enfrentar também outros problemas graves sociais, como a fome e o desemprego. Hoje, nós nem pensamos em alguém, né, que não sabe ler e escrever, não é? Pense assim, na sua redondeza, né, no seu conhecimento, na sua família, nos seus amigos. Quantas pessoas que não sabem ler e escrever? São raríssimas, não é? São bem poucos. Mas imagine a dificuldade dessa pessoa, né? Não saber ler e escrever. Os momentos difíceis que ela enfrenta na vida. Porque já sabendo ler e escrever, a gente já enfrenta muitas dificuldades, né? E imagine sem saber. Outro indicador é o saneamento básico. Nós já vimos aí como ele é fundamental, né? Para que a gente tenha saúde. Abastecer as casas com água tratada, coletar e tratar o esgoto, recolher e dar tratamento adequado ao lixo, são medidas de saneamento básico, que ajudam a evitar muitas doenças, além de ajudar a preservar o ambiente. Como você viu no 6º ano, o acesso à água tratada e o encaminhamento correto dos dejetos, né, que são fezes e urina, eles impedem que a água e os alimentos sejam contaminados por vírus, bactérias e outros agentes causadores de doenças. Assim, o saneamento básico reduz a ocorrência de doenças e a mortalidade por diarreias e infecções intestinais causadas por parasitas. Olha aí o exemplo abaixo. Ó. A falta de saneamento básico é um dos fatores de risco para muitas doenças. A foto mostra, olha aí, o que é isso? O despejo de esgoto sem tratamento em uma lagoa em Florianópolis. Jamais deveria estar acontecendo isso aí, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, em 2015, cerca de 1/4 da população mundial carecia de encaminhamento correto do esgoto. No Brasil, em 2016, 45% da população, né, que corresponde a 93,6 milhões de pessoas, não tinha acesso ao saneamento básico. Isso aumenta as chances de rios, lagos e outros reservatórios de água serem poluídos por esgoto não tratado, aumentando também o risco de doenças como a cólera. Nesse gráfico, a gente vê, né, ele representa a quantidade, né, o percentual de acesso ao serviço de esgoto no Brasil. Veja que a maioria, 43%, tem sistema coletivo, né, rede coletora, estação de tratamento. Aí diminuindo, 27%, não tem qualquer atendimento de coleta ou de tratamento. É um grande percentual, não é? Com 18%, né, vem os que têm acesso ao esgoto coletado, mas não tratado. E o último grupo aí, de 12%, usam fossa séptica, que é a medida individual de coleta de esgoto, que é o que nós vemos muito, né, aqui em nossa região. Em relação ao abastecimento de água, em 2016, 83,3% dos domicílios brasileiros eram atendidos por esse serviço. Aqui na nossa região, né, quem abastece água, quem distribui água é a DESO, né? Porém, em uma parte das moradias, o abastecimento não era diário. Ainda em 2016, 86,6% dos domicílios tinham coleta diária de lixo por serviço de limpeza. A perguntinha aqui, como o lixo é coletado na região onde você mora? Em sua casa, sua família separa o material que pode ser destinado à reciclagem? E aí, como está sendo aí na sua residência? Gente, outro indicador é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. A expectativa de vida associada à renda das pessoas, né, quanto dinheiro elas ganham, e a educação são usados para definir o chamado Índice de Desenvolvimento Humano de uma população. O IDH considera que pessoas com renda suficiente, boa educação e acesso à saúde tendem a viver melhor, ou seja, a ter uma melhor qualidade de vida. A escala de IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, considera-se que maior é o bem-estar da população. O índice pode ser calculado para a população de um país e ser usado como indicador de desenvolvimento. Países desenvolvidos têm IDH acima de 0,85. Em 2017, qual seria o IDH do Brasil? Era de 0,75, ocupando
olha aí, gente, 79ª posição entre 189 países. A renda é considerada no cálculo do IDH a partir do chamado Produto Interno Bruto. Esse indicador representa a soma de todos os bens e serviços produzidos em determinada região, país, estado ou cidade, durante determinado período, mês, trimestre, ano. A partir do PIB, que é o Produto Interno Bruto, obtém-se a renda per capita, ou PIB per capita, que significa per capita é por cabeça. A renda per capita representa a riqueza produzida por um país ou região dividida pelo número de habitantes. No entanto, o PIB per capita é uma média, e por isso não representa a renda real de cada indivíduo, já que tem pessoas que vão ganhar mais e outras vão ganhar menos. Isso é uma média. Isso acontece em muitos países, principalmente nos menos desenvolvidos, onde ainda há uma enorme desigualdade na distribuição dos rendimentos. Vamos seguir. Outro indicador é a discriminação. Gente, etnia é um grupo de indivíduos que compartilham a mesma cultura, linguagem, tradições, etc. O Brasil é uma grande mistura de etnias ou grupos étnicos. Veja aí nessa imagem uma pequena representação dessa diversidade, com pessoas diferentes. Só entre os indígenas, por exemplo, estima-se que existam mais de 200 etnias. Muitas pessoas de diferentes grupos e etnias sofrem preconceitos e discriminação, isto é, são tratadas de formas diferentes das demais, de modo negativo, o que prejudica a vida deles e o bem-estar de toda a comunidade. O racismo, por exemplo, é uma forma de discriminação baseada na falsa ideia de que há raças superiores a outras. Apesar de a divisão em raças na espécie humana não ter nenhuma base biológica, essas ideias serviram de pretexto para justificar a dominação e exploração de um grupo por outro. Durante a expansão colonial, por exemplo, os países da Europa que exploraram partes da Ásia, da África e da América se beneficiavam economicamente das terras, negando direitos aos povos colonizados. Além disso, considerando os povos dominados erradamente como seres inferiores, uma forma de preconceito, os dominadores justificam também o sofrimento pelo qual os faziam passar. A escravidão, por exemplo. Lembram que houve escravidão aqui no Brasil, Para que esse tipo de comportamento não se repita nos dias de hoje, o racismo deve ser discutido e criticado nas escolas e em toda a sociedade, além de ser combatido com leis e penas severas. Então, isso não pode acontecer com ninguém, Também é importante que, desde crianças, as pessoas respeitem as diferenças individuais e aprendam a cooperar com os outros. Pela Constituição brasileira, o racismo é crime sujeito à pena de prisão. O Estatuto da Igualdade Racial, de julho de 2010, prevê que é preciso garantir a todos os indivíduos a igualdade de oportunidades, combatendo a discriminação e a intolerância. Mulheres e pessoas com deficiência também são grupos que sofrem com preconceito e a discriminação. A discriminação, com ou sem violência física, pode causar danos à saúde física e mental da pessoa atingida e precisa ser combatida por toda a sociedade, por meio de leis. A Lei número 7.716, de 1989, decreta que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Imagine um ambiente de trabalho em que dois funcionários têm atividades semelhantes. Os dois são igualmente dedicados e realizam o trabalho com competência, mas um deles ganha R$ 1.000 e o outro ganha R$ 1.300. Em sua opinião, essa situação é justa? Essa é uma das formas de discriminação que ocorre com as mulheres. Elas ainda ganham, em média, menos que os homens e exercem a mesma função. É preciso que todos conheçam seus direitos e deveres, a fim de assegurar o respeito ao outro e incentivar a proteção dos direitos e da liberdade de cada um. Todo cidadão deve ser tratado de forma a conseguir exercer seu potencial. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal,
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É uma pena, né, que a gente leia esse artigo aí, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas quantas vezes, né, gente, nós vemos injustiça? A injustiça acontecendo com as pessoas, porque todos não são tratados iguais, né? Todos, é só a gente olhar assim nos jornais, nos noticiários, né, jornais da TV, que a gente vê as injustiças acontecendo. Com o rico, né? O rico é tratado de uma forma, o pobre é tratado de outra, não é? O político, não é assim que acontece? Uns fazem, nada acontece, né? Outros nem fazem e pagam. Então, seria ótimo que esse artigo fosse seguido ao pé da letra em nosso país, mas infelizmente não é assim. Nós temos uma luta diária, né, para fazer ele acontecer. Continuando, gente, nós já falamos dos indicadores, né, sociais e econômicos, e agora vamos falar da alimentação saudável, só a introdução desse tema, porque a outra parte ficará para a nossa segunda videoaula, tá bom? Então vamos lá. Alimentação saudável. O acesso a uma alimentação saudável é um fator fundamental para a manutenção da saúde. Para entender o que é uma alimentação saudável, primeiro vamos ver quais são os nutrientes encontrados nos alimentos. Os nutrientes. E aí, mas o que são nutrientes? Né? O que são nutrientes? Vamos lá. É do alimento que o organismo retira as substâncias, essas substâncias são os nutrientes, para o seu desenvolvimento e crescimento. Então, a gente se alimenta, né? Mas do nosso alimento saem as substâncias, que são os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, os alimentos fornecem a energia necessária para todas as atividades do organismo, como o crescimento, a renovação das células no corpo, as contrações musculares e a manutenção da temperatura. Então, tudo isso, né, vem dos alimentos. A energia dos alimentos pode ser medida em calorias. Uma caloria é a quantidade de calor que aumenta a temperatura de 1 grau, né, de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Para medir a quantidade de energia gerada pelo alimento, costuma-se utilizar a unidade quilocaloria, que equivale a 1.000 calorias. Uma maçã, por exemplo, tem cerca de 70 quilocalorias. E uma bola de sorvete, 230 quilocalorias. Olha que diferença. No dia a dia, porém, referimos-nos às quilocalorias simplesmente como calorias. A quantidade diária de energia de que uma pessoa precisa varia de acordo com alguns fatores, como a massa corporal, a idade e, principalmente, a quantidade de energia gasta durante o dia. Então, não vai ser igual para todos, né? Depende da massa corporal, né? O corpo de cada pessoa. Depende da idade também, então as pessoas mais jovens terão um consumo, enquanto as mais velhas terão outro consumo. E também depende do estilo de vida da pessoa, né? A quantidade de energia que ela gasta durante o dia. Então, tem pessoas que gastam mais energia, né? Que fazem mais atividade física, que precisam de mais energia, enquanto outras são mais paradinhas, né? No seu dia a dia, se mexem menos, gastam menos energia. Praticantes de esporte e gestantes, por exemplo, necessitam de mais energia. Então, para correr, para fazer, né, para praticar o seu esporte, ele precisa de energia, né? Então, ele vai gastar mais do que uma pessoa que não pratica. Vamos falar do primeiro grupo aí de nutrientes, que é o carboidrato. Já ouviram falar, né, dos carboidratos? É o principal nutriente que fornece energia, é o carboidrato, também conhecidos como glicídios ou açúcares. Eles são predominantes no arroz, no pão, no macarrão, no aipim, no feijão, na batata e nos alimentos que apresentam açúcar comum em sua composição. Então, alimentos bem conhecidos do nosso dia a dia, né? O carboidrato. Olha aqui exemplos, né? As frutas. Continuando. Vamos ver lá o outro grupinho, outros 2 grupos de nutrientes. Falamos dos carboidratos, né? São ricos em açúcares. Os lipídios. Os lipídios são um grupo formado por gorduras e óleos. Eles formam várias partes da célula e servem de reserva de energia do organismo, sendo encontrados no leite e em seus derivados, né? Na gema do ovo, em carnes, no azeite
em vegetais ricos em óleos e nos produtos feitos com leite e ovos. Então, eles também são muito importantes para o nosso corpo. Olhem, revejam aí, porque formam várias partes da nossa célula. Vocês lembram que o nosso corpo é formado de células. Então, eles formam as várias partes da célula e servem também de reserva de energia. Vocês lembram que os carboidratos oferecem energia para o nosso organismo, né? Então, os lipídios também são fontes de energia. Além da formação das células, eles fazem parte da reserva de energia do nosso organismo. E, por último, vem o grupo das proteínas. As proteínas são as principais substâncias de construção do nosso corpo. Além disso, todas as reações ou transformações químicas do organismo dependem de proteínas especiais, que são as enzimas. Os alimentos de origem animal são, em geral, boa fonte de proteínas. Ovos, carne, leite e derivados. Tudo que a gente conhece, né? Que a gente se alimenta. As plantas conhecidas como leguminosas, que é feijão, soja, ervilha, lentilha, amendoim, também tem boa quantidade de proteína. Então, olha aí, por exemplo. Então, nós falamos de 3 grupos de nutrientes. Carboidratos, que fornecem energia, lipídios, né, que constroem partes das nossas células e também faz uma reserva de energia. E as proteínas, olha aí, gente, que eles constroem o nosso corpo. Esses 3 grupos de nutrientes são fundamentais. Agora vamos falar das vitaminas. As vitaminas também têm funções super especiais no nosso corpo, né? E são fundamentais para que a gente viva bem. As vitaminas controlam ou regulam várias funções do corpo e por isso são consideradas nutrientes com função reguladora. A quantidade necessária de vitaminas por dia é muito pequena se comparada da maioria dos outros nutrientes, né? Dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Inicialmente, as vitaminas foram identificadas por letras do alfabeto. À medida que se descobria a composição das vitaminas, elas passaram a ser identificadas com nomes que indicam a natureza química de cada uma. Vamos saber um pouco mais sobre cada vitamina? Vitamina A, também chamada de retinol, mantém a pele saudável e age na visão. A falta dessa vitamina pode provocar problemas na pele e nas unhas. Também pode causar cegueira noturna, que é um problema que se caracteriza pela dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados. Pode ainda causar lesões nos olhos e cegueira permanente. Olhe nessa imagem, problemas nas unhas e na pele podem ser consequência da falta de vitamina A. Isso aqui não é um problema muito incomum, né? Porque geralmente, de vez em quando a gente vê alguém com esse problema na unha. Onde ela é encontrada? É encontrada na gema do ovo, em laticínios, né, na margarina, no fígado e nos rins bovinos e suínos. Além disso, o organismo pode fabricar a vitamina A partir do beta-caroteno, que é uma substância encontrada em verduras, em folhas verdes escuras e vegetais amarelos ou alaranjados, como o espinafre, a cenoura e a manga. Outro grupo de vitamina I, vitaminas do complexo B. São várias vitaminas, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, entre outras, que agem em muitos processos químicos do corpo, principalmente na respiração celular, responsável pela obtenção de energia. Nas células nervosas, que precisam de bastante energia, a falta de vitamina B1, que é a tiamina, é rapidamente sentida. Ela provoca inflamação nos nervos e problemas musculares, caracterizando uma doença conhecida como beriberi. O feijão, a soja, a ervilha, os miúdos, a carne vermelha, a gema de ovo, o pinhão e cereais integrais ou enriquecidos são boas fontes de vitamina B1. Então, também nós encontramos a vitamina B1 em alimentos comuns, né? Que a gente se alimenta sempre, com frequência. A falta das vitaminas B2 e B6 também prejudica o sistema nervoso e a pele. Essas vitaminas são encontradas na carne, no fígado, nas hortaliças com folhas, em ovos, leites e cereais integrais. A falta da niacina, que é também conhecida como B3, provoca a pelagra. Essa doença tem como sintomas diarreia, fraqueza, lesões na pele e no sistema nervoso, como distúrbios mentais. A niacina é encontrada no fígado, em carnes vermelha e branca, no feijão, amendoim, pinhão, couve, café
e em cereais integrais ou enriquecidos. Gente, a vitamina B12 e o ácido fólico são importantes para a renovação das células no corpo. E a falta deles pode causar anemia. Então, quando a gente vai lá fazer o exame de sangue, não é? Aí a gente pode encontrar lá que está com anemia. O ácido fólico está presente em muitos alimentos, principalmente em folhas, no fígado, em ovos, no feijão e nas frutas. Já a vitamina B12 é exclusiva de alimentos com origem animal, fígado, miúdos, ovos, carne, queijo, frutos do mar. E essa imagem aqui? Problemas nas gengivas devido à falta de vitamina C. Olha aí a gengiva toda inflamada. Vamos falar sobre isso agora. Vitamina C. A falta dessa vitamina, também chamada de ácido ascórbico, provoca sangramentos na pele, na gengiva, nas articulações, entre outros locais. Essa doença é conhecida como escorbuto, né? Essa da imagem. São alimentos ricos em vitamina C. Pimentão, brócolis, couve, tomate, acerola, kiwi, goiaba, caju, manga, laranja, morango, mamão e muitas outras frutas. Então, vamos comer frutas, né? Vitamina D facilita a absorção e o depósito de sais de cálcio e fósforos nos ossos. Sua falta pode provocar alterações ou deformidades no esqueleto das crianças. É encontrada em alimentos gordurosos, como gema de ovo, manteiga, peixes gordurosos. E também é produzida na pele pela ação dos raios ultravioletas do sol. Por isso é importante que as crianças, por estarem em fase de crescimento, tomem sol regularmente. Tem mais outra vitamina, a vitamina E. É encontrada em muitos alimentos, como óleos vegetais, cereais, leguminosas, laticínios, gema de ovo e hortaliças com folhas verdes. Por isso é difícil alguém ter carência de vitamina E. Mas, quando isso acontece, pode haver anemia. E a vitamina K, além de ser encontrada em muitos alimentos, né, ela é fabricada por bactérias que vivem no intestino grosso. A vitamina K auxilia na coagulação do sangue, evitando sangramentos. Geralmente, todas as vitaminas de que precisamos podem ser obtidas em quantidade suficiente em uma alimentação equilibrada. Aquela alimentação que está variada, né, uma alimentação saudável, a gente consegue obter todas essas vitaminas. Mas para certas pessoas, o médico pode indicar doses adicionais, né? Se nós estivermos com carência de vitaminas, a gente pode estar suplementando essas vitaminas. O médico vai lá prescrever e a gente vai estar suplementando. Fora esses casos específicos, as pesquisas indicam que não devemos tomar doses altas de vitaminas na forma de suplementos. Tanto a falta quanto o excesso de vitaminas podem nos causar doenças, podem nos causar problemas. Então, nem de mais e nem de menos, certo? Gente, vamos para a nossa atividade? Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Vou fazer uma pausa. Então, nós temos as questões 1, 2, 4 e 5, para a gente responder. Nós vamos fazer agora a primeira questão, e vocês farão as outras, certo? Então, observe no gráfico abaixo os dados sobre mortalidade infantil em alguns países do mundo no ano de 2017. Então, lembrado, né? Nós acabamos de falar de mortalidade infantil. Vamos aí a posição do ranking, o país e a taxa de mortalidade. Olha aí, 1, 2, 12, 13, é a posição. O Brasil nós vamos encontrar aqui na posição de número 92, com 17,5%. Já tem outros países que morrem bem mais. Isso nós estamos falando num grupo de 1.000 nascimentos, não é? Então, olha aí, o Afeganistão, que é o primeiro, é 110,6 mortes. Seguido de Somália, Angola, Moçambique. O Brasil está aqui no número 92. A França, que está a última apresentada aqui, no número 211, né, com 3,2 mortes a cada 1.000 nascimentos. Então, vamos à pergunta. A letra A. O que a taxa de mortalidade infantil indica, gente? Indica o quê? O número de mortes, não é? De crianças até 1 ano de idade, né? Não foi isso que nós vimos? A cada 1.000 nascimentos. Cada 1.000 nascimentos.
Aí a letra B. Que fatores, quer dizer, em determinado período, né? Vamos lembrar aqui que tem que ser em determinado período, que aqui está se referindo ao ano de 2017. Aí a letra B. Que fatores aumentam a taxa de mortalidade infantil? Que foi que nós vimos? Quais são os fatores que aumentam? O saneamento básico, vocês lembram? A falta de saneamento básico. E também os problemas de acompanhamento, não é? Tanto para a mãe, a gestante, quanto para o bebê. Então, vocês podem anotar aí. A falta de assistência médica à criança e à gestante, a desnutrição e a falta de saneamento básico, entre outros. A letra C. Se considerarmos apenas esse indicador, quais são os 3 países mais desenvolvidos entre os representados no gráfico? Então, observando esse gráfico aqui, e esse indicador, né, de mortalidade infantil, quais seriam os 3 países mais desenvolvidos entre esses aí? Vamos lembrar, quanto mais desenvolvidos, menos crianças morrem, né? Mas essa taxa é menor. Quanto menos desenvolvidos, a taxa é maior. Então, nós vamos olhar agora de baixo para cima. Os 3 países mais desenvolvidos serão o quê? França, Espanha e Itália, certo? Então, vamos lá. Respondido? As outras questões, né? A 2, 4 e 5, vocês vão responder aí. O que é IDH, né? Nós já falamos sobre isso também, é só vocês olharem aí no nosso livro para relembrar. E quais são os 3 fatores considerados no cálculo desse índice? A questão 4, um estudante afirmou que açúcar é energia, já começamos a falar, né, da alimentação aí, dos nutrientes. Explica o que ele quis dizer com isso. E uma pessoa que precisa emagrecer resolveu diminuir a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, cite alguns alimentos ricos desse nutriente. E um médico disse que, além dos carboidratos, há outro nutriente que também contém muitas calorias. Por isso, indicou ao paciente que diminuísse a sua ingestão na dieta. Qual seria esse nutriente? E que funções ele tem no organismo? Então, gente, já já a gente se vê na nossa segunda videoaula, não é? Então, bom trabalho, não deixe de fazer as atividades e, em caso de dúvida, procure o professor, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima.